Olá, pessoal. Continuando a nossa jornada aí pelo livro de Atos dos Apóstolos, hoje a gente vai analisar dois capítulos. O capítulo 10, que é o nosso foco primário de estudo, e o capítulo 11, que é a sequência da história contada no capítulo 10. Só para contexto, a gente parou na fase anterior da história, numa dupla que aparece constantemente no livro de Atos, que é a dupla Pedro, no sentido do apostolado aos judeus, principalmente de Jerusalém, e Paulo, o apóstolo dos gentios. No capítulo 9, a última parte, a gente estava observando algumas das ações de Pedro, principalmente um grande milagre executado por Pedro, ressuscitando a Dorcas naquela mesma região por onde Paulo havia transitado no seu percurso de viagem. Olhando para essa região em específico, a gente foca no capítulo 10, a região de Cesareia, e em particular em Cesareia, um personagem, e é esse personagem que é a parte importante desse capítulo, numa alusão ao evangelho pregado aos gentios e às conversões que se faziam presentes entre o público gentil. Acompanha comigo a leitura e a gente vai discutindo algumas questões importantes desse capítulo. Primeira parte do texto, na versão da Bíblia que eu tenho aqui, o texto diz assim: E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele dizendo: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com ele, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Primeira coisa interessante dessa história é a gente tem uma guinada na história em relação ao personagem que está em foco. O personagem é Pedro. Pedro é o apóstolo aos judeus. É o líder da igreja de Jerusalém, é o apóstolo mais velho dos discípulos de Jesus, e a ele cai a incumbência, ele tocou a incumbência de tocar a igreja judaica cristã. Em contraste a Paulo, que embora seja um judeu estrito, um fariseu da mais alta casta, vai pregar aos gentios. E aqui esse contraste começa a se tornar evidente nesse paralelo que Lucas parece fazer com esses dois personagens. Enquanto Paulo, um judeu estrito, é chamado a pregar aos gentios, Pedro, um discípulo simples, lidera a igreja judaica. A este Pedro que lidera a igreja judaica cai uma responsabilidade que vai para além da questão da igreja judaica. Ele deveria ser aquele que, de alguma forma, guiasse todos os demais discípulos, por ser o mais velho, na unidade da fé. Pedro é o que recebe de Jesus a incumbência: apacenta as minhas ovelhas. Isso vai para muito além da questão pura e simples da negação de Pedro a Cristo. A proposta de Jesus é que Pedro, exatamente por ser o mais velho, por ter vivido uma experiência de negação do Cristo, esse Pedro teria condição de atuar na unidade da igreja. Porém, o risco que Pedro corre é de tornar essa visão de unidade da igreja uma visão pura e simplesmente judaica da igreja cristã. E a gente começa a perceber aqui, ao longo dessa história, algumas situações que Deus coloca na direção ou na estrada de Pedro, na caminhada de Pedro, para que ele entenda que o evangelho é muito mais abrangente do que só o público judeu. Não que Pedro tivesse dúvida de que o evangelho devesse ser pregado ao mundo, mas a pressão da igreja judaica sobre Pedro poderia provocar em Pedro algum deslize para um movimento ou uma direção mais de tradição ou de resgate puro e simples das tradições judaicas. Esse sujeito, Cornélio, que aparece aqui, é uma demonstração clara daquilo que Lucas já havia pontuado no início do livro de Atos, de que o evangelho se expandiu e
centenas, milhares de pessoas começavam a aderir ao cristianismo. E entre essas pessoas, vários sacerdotes, e aqui a gente começa a perceber que isso extrapolou a comunidade judaica. Centurião romano, soldados romanos, estavam se convertendo ao cristianismo. Esse centurião é descrito aqui no texto por Lucas como sendo um sujeito piedoso e um sujeito que ajudava aos pobres, distribuía esmolas aos pobres e cuidava das pessoas. Ele tinha uma tendência no sentido de comportamento ao cristianismo e aderiu à fé cristã, embora não formalmente, não necessariamente formalmente. Ele cria no Deus do cristianismo, mas não tinha todos os elementos necessários para essa crença. Em certo sentido, ele se assemelha àquele etíope que, caminhando pela estrada, é encontrado por Filipe. Era um sujeito que conhecia, tinha a abordagem da fé cristã, mas não tinha todos os elementos necessários para formalmente seguir a fé cristã. Um anjo aparece a Cornélio em visão e dá uma indicação a Cornélio de que busque em Jope alguém que poderá resolver essa questão para ele, que poderá resolver essa questão do cristianismo no sentido de ampliação da compreensão das coisas. E o interessante é a razão que o anjo dá para esse pedido. A razão é aquilo que você tem feito tem aparecido como memória diante de Deus. E ali, 3 horas da tarde, depois que Cornélio tem essa visão, ele chama os seus servos e envia a Jope para que busque a Pedro, conforme a instrução que recebeu. Do outro lado dessa história, está Pedro em Jope. A gente viu a parte anterior da história, a ressurreição de Tabita, ou a ressurreição de Dorcas. E Pedro ali em Jope vai receber uma visita diferente das suas expectativas usuais. Ele vai receber uma visita de gentios, e não quaisquer gentios, mas gentios ligados ao exército romano. Essa não vai ser uma cena agradável para Pedro, nem uma cena confortável para Pedro, principalmente porque ela vai evocar em Pedro memória da morte de Jesus. Vai evocar em Pedro as dificuldades que Jesus enfrentou na mão dos romanos. E por isso, para que Pedro possa receber esses estrangeiros que vão visitá-lo, para que possa receber esses gentios que vão bater a sua porta, Deus também, caprichosamente, envia o anjo, envia uma informação, melhor dizendo, a Pedro, que dê sustentação, que dê condição para ele receber essas pessoas. E isso é o que a gente lê na sequência do texto. Se você acompanhar comigo, a partir do verso 9, o texto diz assim: No dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia ele todos os animais quadrúpedes, feras, répteis de terra e aves do céu, e foi dirigida então uma voz e lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro ainda duvidando em si mesmo acerca daquilo que havia visto na visão, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Então eles disseram: Cornélio centurião, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. E então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Segunda parte da história traz
duas referências importantes. A primeira delas é Pedro, como deixa a transparecer de forma indireta a história, não estaria preparado para ir com eles à casa de um centurião na região de Cesareia. Muito provavelmente, se viesse esse convite de forma direta, sem intervenção de Deus, a resposta de Pedro provavelmente seria: não posso, eu tenho outros compromissos, ou enviaria alguém, ou até indicaria alguém lá na região de Cesareia. O que Deus faz? Deus aparece em visão e traz uma indicação curiosa para Pedro. Um lençol aberto com animais variados dentro dele e uma ordem: mata e come. Qual é a razão por trás deste lençol, com esses animais e com essa ordem? O texto, de forma rápida, cita que esses animais implicavam com a fé que Pedro manifestava nas Escrituras, por serem animais imundos, por terem aí, entre esses animais, animais imundos, que não faziam parte da dieta de Pedro. E a ordem mata e come soa estranho para Pedro. À primeira instância, Pedro vê aquilo como um teste de que Deus estivesse provocando para ver qual seria a sua resposta. E ele responde bem: não posso comer dessas coisas porque nunca comi nada que fosse imundo. Mas há uma insistência. 3 vezes a mesma pergunta é feita, a mesma ordem é dada, o mesmo desenho de história acontece. Pela terceira vez, Pedro nega isso, e é caprichosa essa questão, né? Pedro negou 3 vezes, Jesus indicou 3 vezes a missão de Pedro, e agora 3 vezes aparece essa mesma condição, essa mesma história, essa mesma indicação para Pedro fazer algo. Como Pedro aparentemente rejeita, o lençol se recolhe e agora Pedro volta a si e começa a se preocupar com aquilo que viu, tentando entender o significado. Pedro entende que foi Deus quem enviou essa visão, Pedro entende que Deus quer dizer alguma coisa para ele, mas ele não consegue encontrar a resposta sobre o que Deus está falando. Até que chegam os servos de Cornélio à sua porta, e então a ordem vem: desce, tem 3 homens lá embaixo que vieram te procurar, vai com eles e não duvide. Porque essa insistência do não duvidar, apesar do evangelho estar convertendo pessoas em tudo que é lugar, imaginar que o evangelho pudesse converter a gentios e gentios pudessem ser aceitos no contexto do evangelho ainda era uma incógnita para Pedro. Mesmo com todas as modificações que o evangelho vinha fazendo em pessoas, inclusive Paulo, recentemente observado pelos cristãos como alguém que mudou completamente seu comportamento, ainda assim Paulo era judeu. Imaginar o evangelho produzir esse nível de modificação em gentios ainda é algo difícil para Pedro. O fato é que Pedro desce, encontra os sujeitos lá e se apresenta: sou eu que vocês estão procurando. E aí pergunta: o que vocês vieram fazer? Por que vocês estão atrás de mim? E eles explicam que tem um centurião bondoso aguardando por Pedro, que recebeu uma visita de um anjo solicitando que ele mandasse buscar a Pedro e que ele prestasse atenção nas palavras de Pedro quando Pedro chegasse. Ou seja, aquilo que faltava ao centurião em termos de compreensão da verdade seria resolvido a partir de Pedro. E Pedro teria a oportunidade de pregar o evangelho num contexto totalmente diferente, para um grupo totalmente distinto daquele para o qual ele estava acostumado a falar. O fato é que eles ficam ali por mais um dia e no dia seguinte Pedro vai com eles. E o texto dá conta de que foram junto com Pedro alguns de Jope. Qual a razão para isso? Provavelmente a razão no caso de Pedro é: eu estou atendendo a ordem de Deus em função da visão que teve, embora Pedro não duvidou a ponto de ir com eles. Algumas perguntas não estão respondidas para Pedro. Tem coisas que ainda estão veladas. E eu fico imaginando o que passa pela mente de Pedro. Se por um lado, o cumprimento da visão de Deus, o cumprimento da ordem de Deus, por outro lado, algumas dúvidas que poderiam vir à sua mente em relação a quais seriam as reais intenções desse centurião. O mesmo provavelmente se passou com aqueles que acompanharam Pedro a essa viagem. Esses que não passaram pela visão, viram o contexto, sabem que Pedro está indo à casa de um centurião
E dentro dessa condição, imaginando coisas que já aconteceram há alguns dias ou meses atrás em relação à prisão de apóstolos, Pedro estaria correndo um risco se aquela história não fosse verdadeira como contada por esses sujeitos que bateram a porta. Poderia até ser uma armadilha. Tudo isso poderia passar pela mente de todos eles enquanto responder a esse convite inusitado, a essa situação diferente. O fato é que a história continua, Pedro foi com eles, e o texto vai contar para a gente da seguinte forma o que aconteceu na casa de Cornélio. A partir do verso 27, a gente encontra assim: e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste me chamar? E então disse Cornélio, há 4 dias atrás: estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Portanto, envia a Jope e manda chamar a Simão. E assim ele relata para Pedro aquilo que aconteceu com ele e por que havia chamado a Pedro. Porém, uma parte é importante. Logo então mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é ordenado. O que Pedro tem a chance de ouvir a partir de Cornélio? Primeiro, o fato de que as duas histórias vão correndo em paralelo. Deus está preparando Cornélio de um lado e preparando Pedro do outro lado. Essas duas histórias se encontram a ponto de Cornélio testemunhar: você fez bem em vir até aqui, atendendo à ordem de Deus. Por sua vez, Cornélio também diz: eu estou pronto para ouvir tudo aquilo que Deus quer falar para mim por teu intermédio. Ou seja, literalmente, Cornélio atesta diante de todos, não só Pedro, mas todos os que acompanharam Pedro, de que ele está pronto para receber o evangelho. Quando a gente olha para essa história e tenta imaginar todo o contexto de expansão do cristianismo naquela época, não é sem motivo que Pedro vai dizer o que diz para Cornélio. Ele vira e afirma para Cornélio: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que ele fez, tanto na terra, na Judéia, quanto em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez o que se manifestasse. E aí Pedro continua descrevendo as questões ligadas a Cristo e ligadas à essência do Evangelho. Mas o que é interessante aqui, na mente de Cornélio, existe uma referência muito clara da verdade. Ele conhece Deus, ele conhece as Escrituras, mas ele não entende todas as coisas relativas às Escrituras. Provavelmente Cornélio tenha conhecimento da morte de Jesus, do julgamento diante de Pilatos, de todas as coisas que envolveram aquele contexto da morte de Jesus. Pedro retoma essas questões, apontando que esse Jesus que lá morreu é o Jesus que deixou a eles um legado e uma missão, que começa pelos judeus. Mas Pedro diz para todos eles que não seria lícito ele estar ali numa casa de um centurião. Não seria correto eles estarem sentados e comendo e bebendo juntos. Não seria correto ele estar pregando ou apresentando o evangelho naquelas condições. Porque Pedro, apesar de tudo que viu, insiste nessa direção. Ao mesmo tempo, ele evidencia: Deus me mostrou que não posso fazer acepção de pessoas e que não existe para Deus homens ou seres humanos que possam ser chamados de imundos.
Ao mesmo tempo que Pedro atesta que aquela condição é irregular, o mesmo Pedro faz a leitura de que a visão foi a demonstração de Deus para ele de que ele não deveria rejeitar Cornélio. Para quem Pedro está pregando essas coisas? Para Cornélio? Para si mesmo? Ou para os judeus que o acompanham? Quando a gente olha essa cena um pouco mais de perto, e principalmente a sequência dessa história no capítulo 11, de fato, a pregação de Pedro tem Cornélio como ponto focal para a mensagem do Evangelho, mas também a plateia, para que entenda que aquilo que Pedro foi chamado a fazer é ordem de Deus. Porque provavelmente parte daquela plateia rejeitaria a conversão de Cornélio. A história segue. E quando Pedro ainda está falando com eles, quando Pedro ainda está pregando o Evangelho para eles e falando a respeito do arrependimento e do perdão de pecados, o texto no verso 44 vai dizer: "E disse Pedro ainda essas palavras, e caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, portanto, judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, se maravilharam que o dom do Espírito se derramasse também sobre gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias." Como essa história, essa primeira parte da história se conclui? Primeiro, Pedro termina a pregação do Evangelho e Deus atesta que aqueles sujeitos estão prontos para serem chamados de cristãos, estão prontos para serem batizados. E como Deus faz isso? Sobre eles derrama o mesmo Espírito que foi manifesto anteriormente em Pentecostes e depois nos seguintes eventos de pregação do Evangelho entre cristãos na região da Judéia, na região de Jerusalém. Por que eles atestam que é o mesmo dom? E aqui começam algumas costuras importantes no livro de Atos, pensando no capítulo 10. Primeira coisa importante é eles sabem que é o mesmo dom, porque a manifestação é igual. O que significa que, ao falarem em línguas, aqueles que estavam entre os gentios, as línguas faladas por ele eram línguas conhecidas para que pudessem ser atestadas como sendo o mesmo dom. Se a gente voltar lá em Atos no capítulo 2, a lista de línguas manifestas ali, de todas as regiões que compunham o Império Romano e de pessoas que estavam visitando Jerusalém como estrangeiros por ocasião da festa de Pentecostes, as línguas que eles ouviam eram suas línguas nativas. Em outras palavras, se a gente transferisse isso para o século XXI, é como se naquela manifestação na casa de Cornélio, alguns começassem a falar em mandarim, outros em japonês, outros em português, outros em italiano, outros em inglês, e por essas línguas serem reconhecidas por aqueles que estavam acompanhando, porque todavia eles também tinham recebido o dom de línguas, compreendiam a fala, compreendiam as línguas que estavam sendo ditas e puderam atestar: é o mesmo dom. Isso mostra uma coisa também interessante sobre a forma como Deus apresenta o seu Espírito. Deus não se contradiz. Deus havia dado um dom no capítulo 2 como atestado de que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e ele mantém essa mesma referência. Outra coisa importante é os dons, eles são dados ou são entregues para um comportamento e missão. Mas neste caso em específico, o problema com os gentios não era nem a execução da missão. O problema era aqueles que estavam assistindo à pregação de Pedro aos gentios acreditarem que eles de fato estavam prontos para o batismo. Isso é uma outra coisa também interessante no texto. O dom do Espírito foi manifesto antes de eles serem batizados. O que também derruba uma série de argumentos do século 20 e 21 a respeito de dons espirituais, do dom do Espírito, como sendo uma referência de que eu fui batizado. Os dons são manifestos pelo Espírito como ele deseja que sejam manifestos, independentemente de quem ou em que circunstâncias. É óbvio que havia uma condição primária, que é a condição de crer. E aquele centurião e os que estavam com ele criam em Deus.
criam a tal ponto de que Deus pudesse se manifestar entre eles. E assim ocorreu. Outra coisa também importante nesse texto é que, ao expressar que Deus não faz acepção de pessoas, Pedro interpreta a visão que ele recebeu. Muita gente tem pego esse texto do capítulo 10 e usado, fora de contexto, a visão de Pedro para atestar de que Deus liberou para todos os seres humanos uma ingesta livre de alimentos sem nenhum tipo de restrição, como se Deus houvesse purificado todos os alimentos existentes na terra. E esse texto não tem nada a ver com alimento, tanto que Pedro resistiu as 3 vezes a comer daqueles alimentos. O próprio Pedro, na sequência dá a interpretação correta do texto, dizendo que o texto não dizia respeito a alimentos, o texto dizia respeito a pessoas. Ou seja, assim como ele recebeu aquela ordem naquela visão, o texto significa que Deus não queria que Pedro fizesse distinção entre gentios e judeus para a pregação do evangelho. Assim como a igreja cristã daqueles dias não deveria fazer esse tipo de distinção. Portanto, aplicar esse texto com qualquer outro objetivo que não seja a metáfora do próprio texto seria um equívoco. Para longe de esse texto estabelecer uma doutrina a respeito de alimentação, esse texto diz única e exclusivamente respeito à acepção de pessoas. O fato é que, manifesta o dom, Pedro vira para todos e faz uma pergunta, o que impede que esses sejam batizados? E assim, foram todos batizados e eles permanecem ali por alguns dias instruindo a esse novo grupo de cristãos. O capítulo 11, continuando essa história, vai descrever para a gente mais alguns aspectos interessantes de contexto. O primeiro verso do capítulo 11 pontua assim: ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem e dizendo, estando eu orando, e aí ele vai descrever tudo o que aconteceu na visão e tudo o que aconteceu na casa deles. O que é interessante observar, e por que a gente diz que contextualmente Pedro não teria naturalmente ido até lá. É curioso que, embora Pedro tenha acompanhado Jesus com a mulher samaritana, embora Pedro tenha acompanhado Jesus quando ele respondeu à mulher cananeia, embora Jesus tenha passado por circunstâncias e pregado parábolas, inclusive a parábola do bom samaritano, ainda havia dificuldade na igreja cristã de compreender que o evangelho era para todos. Embora a ordem de Jesus para os discípulos tivesse sido dada na forma global, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar toda a verdade, embora isso fosse uma realidade na ordem de Cristo, da realidade para a estrutura em que viviam havia ainda alguma distância. E essa distância começa a ser corrigida na percepção de Pedro a partir desse episódio. Pedro está discutindo com os judeus na Judéia a respeito daquilo que aconteceu, porque eles estão questionando como você foi até lá, como é que você entrou na casa de um centurião. E quando Pedro conta tudo o que se passou, sua visão, quando ele conta o que aconteceu com eles, quando conta que o Espírito se manifestou de fato, quando ele explica todas essas coisas que ocorreram na viagem, o que ocorre é esses sujeitos mudam o seu contexto, mudam a sua crença. A partir do verso 18, a gente vai encontrar lá, e ouvindo essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até mesmo os gentios, Deus tem o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que se sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, e havia entre eles alguns homens chíprios e sireneses. Qual é o resultado deste primeiro evento com Pedro? O primeiro resultado isso produz uma discussão na igreja de Jerusalém a respeito da forma como o evangelho deveria ser pregado. O evangelho vinha sendo pregado entre judeus, apesar de lugares e cidades não eminentemente judaicas, o evangelho era pregado com um foco específico, os judeus. A partir desse evento, a igreja começa a perceber
que o evangelho deve se expandir em outras circunstâncias. Ou seja, nessas mesmas cidades onde o evangelho se expandia entre judeus, ele deveria se expandir entre os gentios que habitavam essas cidades. E começa uma comoção diferenciada na igreja a respeito destas questões. E aqui, para Lucas, que é um gentio, as coisas começam a ficar mais interessantes no seu texto. A descrição que a gente vê na sequência, entre os homens chíprios e sireneses que aparecem na região de Antioquia, e falaram aos gregos anunciando a Cristo para eles, o que diz o texto a respeito da sequência deste evento? Verso 21 vai dizer, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito de coração, porque era homem de bem, cheio de espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e, achando-o, conduziu para Antioquia. O resultado do que aconteceu com Pedro foi a mudança de concepção da igreja de Jerusalém. A mudança de concepção da igreja de Jerusalém permitiu que eles enviassem um missionário, Barnabé, até Antioquia, quando ouviram dizer que em Antioquia gregos estavam aceitando o evangelho. Resultado disso, Barnabé, chegando em Antioquia e percebendo a amplitude do ministério disponível ali, resolve buscar a Saulo em Tarso e traz Saulo para Antioquia. E sucedeu, verso 26, que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E essas histórias começam agora a criar contornos interessantes. Porque Pedro foi a Cornélio e gentios se converteram, a igreja de Jerusalém mudou sua concepção. Porque a igreja de Jerusalém mudou sua concepção, Antioquia, um ambiente de gregos, pôde receber o evangelho a partir de Barnabé, um missionário enviado pelos de Jerusalém. Barnabé, por sua vez, percebendo o tamanho da missão, chama Saulo para lhe ajudar. Fica um ano naquela região. Profetas que aparecem ali, entre eles Ágabo, apontam na direção de que o mundo vai passar por fome. E agora, os estrangeiros, os gentios conversos ao cristianismo, vão sustentar os membros da Judéia, os membros da região de Jerusalém, que são mais pobres, são cristãos e são mais pobres, e eles vão ser sustentados pelos gentios durante o período de fome. E a história cria agora um contorno muito interessante. Aqueles que outrora viam os gentios com preconceito são ajudados por esses mesmos gentios num período de dificuldade. Ou seja, Deus contornou todas essas histórias não só para mudar as concepções, mas principalmente para proteger o seu povo. E é aqui, nesse contexto, exatamente dessas histórias, que surge esse adjetivo, ou essa alcunha, àqueles que seguem a Cristo, os cristãos, que até então eram tidos como uma seita do Nazareno ou algo assim, como aqueles que seguiam o Jesus de Nazaré, e agora passam a ser chamados de fato de cristãos. A gente para a história por aqui. Essa história vai ter alguns outros contornos em sequência a partir desse novo personagem que se junta à história, Saulo de Tarso, que agora é trazido definitivamente para dentro do circuito da pregação do Evangelho, recebido nesse contexto, e essa história vai começar a se ampliar a partir dele. A gente ainda vai percorrer alguns outros personagens de forma rápida para entender o que acontece nessa fase inicial do cristianismo, com grandes perseguições e ataques que a igreja cristã sofre em função das pressões na região da Judéia. Mas paramos por aqui, voltamos no nosso próximo estudo para continuarmos as derivações dessa história. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias difíceis, o Evangelho se propagou na forma adequada, pela
manutenção e direção do teu Santo Espírito. Dá, Senhor, que esse mesmo Espírito nos guie em nosso tempo, para que possamos concluir a tua obra de pregação do Evangelho ao mundo e aguardar a Cristo voltando nas nuvens do céu. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, e em nome dele que oramos. Amém.